O IBMEC no ano passado, ele aumentou abusivamente a mensalidade em 20% para cada disciplina repetida. Né? Ou seja, se você repete uma disciplina, você vai ter que pagar R$ 2.545, mais 20% em cima disso. Né, em uma disciplina. Então, quer dizer, se você for repetir mais disciplinas, vai ser mais 10% em cada disciplina consecutiva. Isso gera um ônus absurdo para o aluno. Tem alunos que chegam chorando na sala do Camelos porque estão pagando R$ 4.600 de faculdade. Quer dizer, mais caro que uma faculdade de medicina. Então, quer dizer, a gente vê isso como um abuso. Né? Primeiro que foi no meio do jogo, eles mudaram as regras no meio do jogo. Segundo, que é um aumento completamente abusivo, né, que bota em xeque aí a formação de vocês. Muitos não têm condição de pagar, de arcar com essas despesas, principalmente os alunos do FIES, porque o que acontece? O FIES é um programa de financiamento do governo, o aluno tem até R$ 12.000 por semestre, se eu não me engano, para pagar os seus estudos. Então, tudo que passar desse teto de 12 mil, o governo não cobre e o aluno não tem como pagar. Então, tem alunos desesperados trancando a faculdade por não ter como arcar com isso. E o mais interessante, a gente já entrou no MP, temos um inquérito civil rolando. O mais interessante foi que a IBMEC, nas contrarrazões, falou que precisava realmente desse aumento, porque o aluno repetente tinha um custo adicional. Custo adicional da onde? Se o aluno vai continuar pagando a mensalidade da mesma maneira. Não há custo adicional. Né? Então, isso é um argumento pífio, é um argumento para tentar justificar a abusividade deles. Então, o que acontece? A gente paga R$ 2.545 por mês, né, normalmente. Então, a gente tem um direito, a gente tem um pacote de até 7 matérias que a gente pode escolher. Então, a gente paga R$ 2.545 para escolher até 7. Isso significa que, se eu puxo uma matéria, eu vou pagar R$ 2.545. Se eu puxo as 7 que eu tenho direito, eu vou pagar 2.045. Agora, se eu puxo 6 matérias e mais uma matéria que, porventura, eu tivesse repetido, eu vou pagar 2.545, mais 20% em cima disso. Quer dizer, eu ainda estou dentro do pacote que eu tenho direito e estou pagando 2 vezes a mais pelo mesmo serviço. Então, a gente entende que isso é um abuso que está acontecendo, né, contra os alunos. Porque não há nenhum tipo de custo adicional, né? Foi até engraçado, Vicente, porque no inquérito, você leu o inquérito, nas contrarrazões, que são as defesas do IBMEC, ele falou, não, porque o aluno repetente, ele vai consumir mais água, ele vai consumir mais energia elétrica. Não, mas peraí, não, mesmo que ele fosse, sei lá, um cara que tivesse estômago de elefante, mesmo que ele tivesse estômago de elefante, bebesse não sei quantos litros de água por dia, não justificaria esse aumento, porque ele não deixa de pagar a faculdade. O aluno continua pagando a faculdade normalmente. O aluno não deixa de pagar. Então, esses 20%, na verdade, ele é um aumento abusivo. Então, assim, o que está acontecendo, gente, muitos aqui estão no primeiro período ainda, né, ainda não sentiram ainda o que é esse peso de você pagar 20% a mais, né, desse aumento abusivo. Então, assim, o que a gente sugere é que, desde já, vocês entrando na faculdade, que vocês já tenham essa consciência e de que vocês comecem, desculpem o subjuntivo, vocês comecem a se defender sobre isso, né? Então, quer dizer, é uma situação muito trágica que a gente está passando. A gente está tendo também um grave problema também na coordenação em função disso. Enfim, é uma situação muito complicada. Então, o que a gente vai fazer antes da gente começar a palestra? Eu vou passar para vocês um abaixo-assinado, assinado pelo Camelos. Esse abaixo-assinado, ele tem como intenção da gente levar para os órgãos públicos, para as instituições de defesa do consumidor, o PROCON, para as câmaras, para o MP, né? Então a gente vai passar esse abaixo-assinado. Quem se sentir confortável em assinar, pode assinar. Quem não se sentir, não tem problema. É algo confidencial, isso não vai ser vazado. É algo que vai sair daqui e vai direto para o Ministério Público. Não vai passar pelas mãos do IBMEC. Então a gente pede que vocês venham aderir a essa causa, que é uma causa muito importante que a gente está passando, e que vocês tenham discernimento de que é um abuso que a gente está passando, e a gente precisa da mobilização de vocês, porque se vocês não se mobilizarem,
essa cobrança vai se perpetuar ao longo do tempo e a gente daqui a pouco vai estar pagando 50 mil de mensalidade. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o nosso querido companheiro aqui do Centro Acadêmico, Bruno Jorge. Alô, boa tarde, galera. Então, muitos aqui já me conhecem, sou coordenador geral do Centro Acadêmico. Hoje eu não estou aqui para falar com vocês como coordenador geral do Centro Acadêmico, vim para falar como coordenador regional dos estudantes de Direito, que hoje o BMEC ocupa essa cadeira e eu estou nessa cadeira, junto com o Hugo Ramalho do nosso Centro Acadêmico, e dizer para vocês que o o BMEC hoje faz com esse Centro Acadêmico de Direito não é só um absurdo. Acho que esgotou todos os limites. Para deixar claro para vocês, além dessa questão dos 20%, a gente vai liberar uma nota na segunda-feira explicando toda a situação, porque anteontem, em conversa com a instituição, ela disse que o nosso centro acadêmico não tem mais a liberdade para entrar dentro de sala, não tem mais liberdade para ter o diálogo com os estudantes. E a gente revendo a lei de diretrizes e bases que garante que o centro acadêmico tenha espaço dentro da instituição. Se vocês estão aqui hoje, não é porque a gente não quis usar o espaço da instituição, foi porque a instituição proibiu a gente de estar realizando essa palestra dentro da instituição. Isso é totalmente arbitrário, totalmente arbitrário. Então a gente não vai recorrer só aos órgãos estaduais, vamos na UNE, vamos na OAB, vamos em todos os órgãos que a gente puder. Então a gente vai estar preparando um mandato de segurança em relação à lei de diretrizes e bases para fortalecer a nossa tese e estar podendo utilizar o espaço do IBMEC. Acho importante que vocês saibam disso. Falar do Pedro também, que eu acho que é importante falar. O Pedro ele recebeu 2 indicações para a comissão de ética. A gente acha que a comissão de ética é um órgão totalmente arbitrário, não pela existência da comissão de ética, pela não integração de um aluno do movimento estudantil do IBMEC, que seja eleito democraticamente pelos alunos para estar compondo aquele espaço e estar votando. Então, quem indica não pode ser a mesma pessoa que julga. A gente acredita que, se ele vai ter um julgamento, ele tem que estar presente, ele tem que ter pessoas da entidade representativa dos estudantes do IBMEC para estar ali defendendo o ponto dele também. Não, porque olha só, o que acontece é o seguinte, calma, Vicente. Não, ele tá me futucando aqui, porra, chato pra cacete. Aqui, olha só, o negócio é o seguinte. Porra, muito chato esse cara. Ó, a comissão de ética é um tribunal de exceção que o IBMEC criou, porque assim, ele não vai com a cara do aluno, então ele bota o aluno lá no tribunal de ética para ser julgado pelos outros coordenadores. Desculpa. Não, porque eu fico empolgado. Não, então, aí o que acontece? Essas pessoas são levadas para a comissão de ética e são julgadas e podem ser jubiladas da instituição. Então eu, por estar lutando com vocês junto do centro acadêmico, estou sendo alvo de denúncia e de comissão de ética para ser julgado. Então, quer dizer, para vocês verem o nível que a faculdade de vocês está chegando. Então, fica um pensamento aí para vocês. Só para finalizar, quem tiver interesse na compra de pacote, eu estou com os ingressos ali dentro da bolsa, eu vou ficar sentado ali, e tem na página do Camelos todas as explicações, quais são as pautas do Congresso. Importante que vocês participem, que é um espaço que o IBMEC tem construído. Antes de passar a palavra aqui, eu queria falar o seguinte, a questão, por exemplo, do trote de vocês não aconteceu no IBMEC, porque o IBMEC não quis ceder o auditório. Tá? Então tem isso também, a coordenação ela está brigando com a gente por causa de um pleito nosso dos 20%, que não cabe nem a eles isso é lá em cima, é lá na direção. Então eles estão impedindo a gente de passar nas salas, impedindo a gente de falar com vocês, impedindo a gente de fazer o trote, de fazer evento de recepção de calouro na faculdade, está sendo tudo fora da faculdade, porque eles não estão deixando mais nada. Então, assim, é bom que vocês tenham ciência disso e que vocês tomem uma postura como futuros advogados, promotores, juízes e que pleiteiem o direito que é de vocês. Obrigado. Bom, vou passar a palavra agora para o querido amigo, mais conhecido como Willy Wonka, Vicente Doniti. Obrigado. Conta da brincadeira do Pedro, que nem eu sei porque ele brincou nesse sentido. Desculpa. Parabenizar, e acho que é por conta do... Parabenizar o Camelos pela iniciativa. Estão todos aqui no primeiro período, né? Calouros entrando aqui na faculdade, quase todos, pelo menos, aqui na maioria.
E é muito importante essa iniciativa de criar-se, de instituir uma aula magna, né? A aula magna é uma palestra, uma exposição, uma aula que seria lecionada ou ofertada por um técnico acima de quem está ouvindo, ou seja, um advogado, um juiz, são dois aqui, três, um mentor, na verdade. Então, é muito importante, até principalmente para o primeiro período, para o aluno que está entrando na faculdade de Direito, que não tem ideia do que é o direito, e eu também não tinha. Eu lembro que eu ouvia agravo de instrumento, ficava, que porra é essa? Não sabia o que era. E vocês, de fato, não têm ideia o que é o direito, o que é advogar, o que é ser juiz, o que é ser promotor. Claro, ideia vocês têm, é uma leve ideia, mas acho muito difícil que vocês saibam, de fato, o que é, o que envolve. E então, de novo, parabenizando o Camelos aí por essa oportunidade. E não deixe de ir em outras, não deixe de atender a outros seminários, palestras. No começo da faculdade isso é muito importante. É onde vocês vão começar a moldar, se vocês tendem a ser mais um batalhador jurídico, um advogado, ou um defensor, ou concursar para juiz ou para promotoria, né? E é engraçado que quando a gente faz direito, a gente começa o direito, você está num grupo de amigos, num bar, e alguém te pergunta, você faz o quê? Eu faço direito. E o outro lado, eu faço publicidade. E o outro faz administração. E a gente tem, o estudante de direito tem a gente se acha superior. De fato somos, com certeza, não tem dúvida. Né? Então, a gente acha que quem faz publicidade é um coitado, quem faz engenharia é um outro coitado, e nós fazemos direito, somos superiores, a gente sabe muito mais do que eles. Né? E daí eu peguei uma passagem dizia do professor Golfredo Telly Júnior, nascido em São Paulo, vocês podem depois colocar à disposição do Camel essa obra inteira, que ele diz: quem fizer com seriedade o curso de uma faculdade de Direito e obtiver conhecimento científico da disciplina da convivência, que eles chamam do direito, está pronto para a vida, está superiormente formado para enfrentar as exigências do cotidiano. Então, acho que o direito é isso. O direito coloca e vai preparar vocês a, de fato, estarem num nível superior dos demais, mas que não deve ser exercido com uma certa vaidade que vai além disso. O que acontece muito, essa vaidade, com juízes, promotores, até defensores públicos, né, que seriam um advogado do povo, e a pessoa passa num concurso e se acha muito acima de um advogado. Então, a minha exposição hoje, vamos expor comigo aqui os dois, também o mentor e o Caldeira, sobre essas prerrogativas do advogado, né, que muita gente desconhece, muita gente não sabe muito bem o que é, mas são importantíssimas, não só para nós advogados, vocês futuros advogados, mas também porque eu vislumbro que a prerrogativa não é um direito do advogado, né, que seria isso, é um direito do cidadão, é um direito do nosso cliente, que a gente vai lutar até o fim. O Caldeira sempre coloca uma coisa, que seremos presos até presos para defender os interesses do nosso cliente, e com base nas prerrogativas a gente consegue quase tudo. E sempre em confronto, o Caldeira vai expor melhor ainda com o absurdo que está acontecendo na Lava Jato, e sempre indo em confronto ou afronta ao delegado, ao juiz, ao promotor, porque acham que passaram um concurso público e são melhores que nós advogados. Pego aqui também um dizer do meu avô foi presidente da ordem aqui algumas vezes, um grande advogado penal, e ele disse: Vicente, o juiz nada mais é do que um funcionário público que preside a tua causa. Isso eu coloco na minha cabeça desde quando eu era estagiário, quando despachava já liminares e petições, e todo mundo tem aquele medo do juiz, né? Porque o juiz ele faz questão de se impor, de mostrar que ele é superior. Não é. Ele só preside o teu processo. Só. Ele não é nada. E mais, o funcionário público, você paga imposto, paga o salário dele. Então coloque isso na cabeça de vocês, que vocês vão tender a olhar o direito de uma maneira mais branda, principalmente o juiz e os processos. Né? E, bem, antes das prerrogativas, eu vou colocar aqui também, por ser uma aula magna, por ser a mais grande maioria de primeiro período e calouros aqui da faculdade, vai chegar um momento que vocês vão ter um conflito interno muito acentuado. Né? Vocês vão perceber que não é só a introdução do direito do segundo período, segundo período, não é a introdução da sociologia, e depois vem o direito penal, primeiro período, né, direito penal 1,
e vocês vão ficar apaixonados, mas é aí que entra a paixão. Aí que entra o amor da advocacia, o amor às próprias prerrogativas, que elas vão delineando a advocacia em si, né? Depois eu vou passar rapidamente para as prerrogativas, não vai ser nada muito chato. Eu tive um conflito desse na faculdade, eu tive alguns, ainda estagiário, vendo que o direito não andava como eu esperava que ele estava andando, da forma que ele estava andando, mas tive uma agora, em parceria até com o Felipe Caldeira. Chegou um amigo meu de infância, me procurou, e eu não sei se vocês conhecem o caso, devem ter tido conhecimento. Conhece. Um empresário na Barra que bateu, agrediu um cachorrinho da namorada, vocês viram, um bulldogzinho francês, né? E foi filmado por ela, jogou no chão, bateu, deu cabeçada no cachorro, que é uma cena horrível. Eu sou um cara que tive cachorro a vida inteira, Caldeira então tem 6 cachorros em casa, adoro cachorro, tenho cachorro hoje, e ele me procurou para defender, não nesse caso, mas no caso depois desse, que ele teria supostamente agredido a ex-noiva dona dos cachorros. Eu fiquei durante 3 meses pensando se eu ia defender ele ou não. Está aí um conflito já ético. Eu entrei na faculdade em 2001, então já tenho aí quase 15 anos de advocacia. A gente não tem cabelo branco, mas a gente pode dar uma aula mais, né, Caldeira? Não somos velhos, mas temos bastante experiência, com casos importantes, casos difíceis. O Caldeira é um mestre, doutor, tem mais sabedoria jurídica do que eu, mas muita experiência também não me falta. Então eu cheguei nesse conflito ético, moral, profissional esse ano. Eu falei, cara, eu vou defender um cara que espancou o cachorro, que eu adoro, né? Que foi filmado fazendo isso, ele não tem escusa, né? Eu não posso falar para o juiz e falar, cara, ele não fez nada, mentira, está filmado. Está filmado, ele tem tatuagem, dá para ver que é ele, então foi ele. E eu vou defender ele, supostamente ele teria agredido, eu não sei se alguém viu as fotos da ex-noiva, toda ensanguentada, um horror, né? Então eu passei por esse conflito esse ano e falei, cara, literalmente falei que se foda. Eu sou advogado, fiz o juramento e o meu amor à profissão é essa. É defender de olho fechado, seja o que for. Claro, não vou defender um cara que estuprou e dilacerou uma criancinha. Isso aí vai contra o meu princípio, não só moral, ético, aí aquele conflito que você vai explicar até melhor, o Caldeira também delibera melhor no assunto do que eu. Então, só colocando, vocês acabaram de entrar na faculdade, não tem ideia de fato como é o direito. O direito é muito apaixonante, eu amo o que eu faço, adoro, chego até a assustar as pessoas perguntam, você gosta do que você faz? Eu falo, eu amo. Ninguém consegue, difícil alguém comprar, até advogados bem-sucedidos falam, eu odeio advogado, eu falo, cara, eu adoro. Então isso é um limiarzinho que vocês podem catar dentro de vocês, vão ter alguns conflitos internos e vão ter que levar isso da melhor maneira possível. Já digo que o Rafael, claro, ele bateu nos cachorros, mas não agrediu a noiva. Isso a gente vai comprovar juridicamente na audiência do processo. E vocês vão ver que o final vai ser, acho que vai ser bom, já vestindo a camisa do advogado, terno e gravata, e essa ideia. Tem muita gente me olhando de cara feia aí, pode olhar, eu já recebo mensagem no Facebook, comentários no G1, sempre colocando o advogado para baixo. Então nós advogados somos muito cobrados. A sociedade, em sua maioria, nos odeia, né? Porque a gente está sempre defendendo o bandido, defendendo o miliciano, eu não defendo, mas outros defendem, defendendo o cara que bate no cachorro, defendendo o cara que bate na mulher, e a OAB vem sempre meter o bedelho em tudo que é canto. Então a sociedade odeia o advogado. O advogado tem fama de pilantra. Não sei se vocês já perceberam isso. Advogado vai ser pilantra, né? Então isso é horrível para a gente. Cabe a nós, advogados, defendermos isso não só no tribunal, mas também na sociedade, né? Espero contar com vocês aí, novo sangue na nossa luta. Então, voltando às prerrogativas que fazem muita parte, integram muito o que eu vim falando, as prerrogativas para mim não são do advogado, são do cidadão, porque a gente não defende nossos direitos, a gente defende os direitos dos clientes, tá? Como é que seriam as prerrogativas? São os direitos do advogado, algo que ninguém pode passar por cima, muito menos um juiz, muito menos. O acesso a um processo que está sigiloso em investigação, isso foi tão absurdo nos últimos 10 anos aí, né, que o STF, Supremo Tribunal Federal, ele teve que emitir uma súmula vinculante, tá? Editar uma súmula vinculante
súmula, não sei se vocês sabem, é uma diretriz de julgamento que vem de Brasília, no Tribunal Superior, que vai dizer ou dar uma diretriz para os tribunais estaduais, inferiores, como eles devem julgar ou se portar em alguns assuntos, ou causas, ou esferas, né? Então, o STF chegou a editar uma súmula vinculante, número 14, que falou, olha, não tem mais discussão. Está tendo uma investigação, ela é sigilosa? Não quero saber, não tem procuração, o advogado pode ir lá ver e pode tirar os apontamentos, tirar as cópias, tomar as notas que ele quiser. E mesmo assim, isso não é cumprido, não é respeitado, nem de longe. Vocês viram um absurdo que passa o advogado, e o próprio me lembrou aqui, ele lendo que eu estava escrevendo, eu digo que é uma profissão ingrata nossa, mas eu ainda amo. Porque não depende do teu bom trabalho, não depende do teu afinco, não depende da tua técnica. Vai depender da cabeça de um desgraçado, de um juiz que estiver lá, que acordou mal, que comeu mal, que passou mal no dia anterior, que vai olhar a tua causa e vai decidir da maneira que ele entender, da maneira que quiser. E depois, se você quiser recorrer, vai para a segunda instância e outras pessoas vão entender da maneira deles, não importa o teu bom trabalho. Então, às vezes, é muito ingrato chegar para o cliente e falar, não consegui. Você não conseguiu porque você tinha o direito, você fez um bom trabalho, só que não conseguiu o que você prometeu para o cliente, por isso nunca prometam nada para o cliente. Sempre fala que vai tentar, né? Então, as prerrogativas, vou passar aqui rapidamente por elas, é um tratamento à altura de dignidade da advocacia, ou seja, nós somos dignos para cacete, a gente não passou em concurso nenhum, tudo bem que a prova da OAB é complicada, mas não é um concurso público. Então, a gente não pode deixar que ninguém nos trate de maneira inferior, seja ele juiz, promotor, defensor, delegado, policial, porque eles vão tentar e fazem isso, né? Então, a gente tem toda a questão do sigilo da profissão, a inviolabilidade dos nossos documentos, do escritório, da advocacia, é algo sagrado e tem que ser. Não estou respeitando isso, né? Como é que estão respeitando um pouco isso? Não, né? Para aprender a advogar, é verdade. Ontem foi deflagrado uma nova operação na nova fase, né? Que eles estão começando a colocar aqui que o cara está mais microfone. Depois ele complementa com uma parte mais fática disso tudo que eu vou falando para vocês, vai encaixar muito bem. Então tem toda a nossa profissão é sacra, o nosso escritório é sacro, nossa pasta nos documentos do cliente são todos sigilosos e são todas essas formalidades são regradas, são formalizadas numa lei especial, que eu não decorei, nunca quero decorar, porque tem na internet pessoas. O número da lei é 8.906, que é o nosso estatuto, devia ter decorado isso, não decorei, que formalizou isso tudo. Tá? Isso também está, o artigo 5º da Constituição, que são todas as garantias dos cidadãos, andam muito junto com as nossas prerrogativas, porque a prerrogativa, de novo, é do cidadão, não é só nossa, do advogado. Então, as prerrogativas são algumas, eu vou passar, continuando aqui, se algum advogado for preso em flagrante, tem que ter a representação da OAB ali, a OAB tem que estar junto da gente sempre, é um órgão muito poderoso, está perdendo um pouco de força ultimamente, mas ainda tem a sua representatividade, o seu poderio, é um órgão muito disputado. A própria OAB também, um ato, o flagrante seria só quando tiver em exercício da gente, você não vai matar o cara da lei seca ali de porrada e vai pedir alguém da OAB, isso não vai acontecer. Isso quando você estiver em audiência e o juiz fala, o senhor está preso, o juiz é o desgraçado. Você vai ser preso em flagrante, você já mandou o juiz ser preso também, qualquer cidadão tem o poder da voz de prisão, né? Isso é um direito penal mais para frente de vocês, mas a gente tem que ter um representante da OAB para acompanhar tudo, ver se não tem alguma nulidade acontecendo, algum abuso de autoridade, abuso de poder. O advogado, ele pode, isso é muito importante, vocês vão começar a estagiar daqui a pouco, o advogado pode ingressar em qualquer sala de repartição pública, seja ela qual for. Gabinete de juiz, está fechado? Manda abrir. Tá? Cartório, está fechado? Né? Proibida a presença de estranhos. Você não é estranho, você é advogado. Você pode entrar lá, até porque ali é um órgão público. Então você, além de cidadão, está representando o direito do cidadão e tem prerrogativas federais para isso. Então você deve e pode entrar. Sustentação oral, em todos os recursos, você pode pedir a palavra, você pode interromper os desembargadores, você pode falar pela ordem, vocês vão ouvir muito isso, pela ordem, você pode interromper e falar a hora que for, e tem que ser respeitado. Raramente também é respeitado, mas você tem que se impor. O advogado ele tem que ser muito intrujão, ele tem que ser chato.
como eu estava reclamando de mim aqui. Você tem que ser chato, você tem que se colocar, se impor muito. E são coisas simples que a gente acha que não tem a validade, mas é o ponto de você poder falar, você poder recorrer, você poder se colocar formalmente ou oralmente em qualquer processo. Mas o mais importante das prerrogativas, depois eu vou colocar num documentozinho lá no Camel, no Facebook, que tem que ser tirado disso é o respeito que vocês aqui, jovens já advogados, né, jovens estudantes, futuros advogados, têm que colocar na cabeça, na mente e no peito, no coração. O advogado vai ser sempre colocado para baixo, vai ser sempre desrespeitado, vai ser sempre, vai haver o abuso de autoridade, de poder, de juiz, de promotor, sempre. Então aqui 2, 3 exemplos aqui de advogados que não se curvam, e não devem se curvar nunca. Fica então esse meu recado para vocês aí, primeiro período, faltam só 10, né? Estão no começo. Então, boa sorte. Contem sempre conosco aqui. Vocês conseguem achar a gente do Camel. Contem bastante com o Camel, que são as pessoas já no 9º, 10º período, já terminando a faculdade. Vai passar a batuta para vocês mais para frente. E boa sorte. Boa sorte e façam valer as prerrogativas que são nossa grande arma. Obrigado. Antes de você terminar... Não, sim, antes de você terminar, só para te fazer uma pergunta. Eu acredito assim que muita gente aqui deve estar com essa dúvida. Muita gente aqui está no primeiro período, ainda não sabe o que quer, né? Ainda está na dúvida de escolha, de profissão. E geralmente quando a gente pensa em escolher o ramo da advocacia, né, o ramo privado e não o ramo público, né, do concurso público, a gente às vezes vê que o advogado hoje em dia é uma profissão meio desvalorizada. Eu gostaria que você pudesse tirar a dúvida, que eu acho que isso deve ser uma dúvida de uma grande maioria aqui, sobre essa questão da desvalorização da advocacia hoje em dia no judiciário brasileiro. Não só no judiciário, Pedro, mas também na sociedade. Eu vejo hoje, não quero assustar vocês, não quero desanimar vocês, mas aqui no Rio de Janeiro, o advogado recém-formado, até que o 3º ano pós-faculdade, está muito desvalorizado. Desvalorizado não moralmente, mas monetariamente. Vocês não são a média, vocês são todos bem-nascidos, estão na faculdade caríssima, tem tributo que é para diminuir um pouco o custo de vocês. Vocês são a minoria, né? Então, a grande média, que é feita uma estatística, a grande média, eu vou colocar a página para vocês aí. Você, até o 3º ano de formado, você vai receber em média de R$ 1.500 a R$ 2.500 sem nenhum benefício. Isso é a média. É a média. Não espero que não sejam vocês vão ser bons profissionais, bem colocados, muito bem colocados, cada um de vocês profissionalmente e socialmente. Então, mas a média é essa. Então, a desvalorização que o Pedro se referiu é não só social, mas também profissional no mercado. O mercado aqui carioca, a advocacia, está péssimo. Muito ruim mesmo. Até porque vocês com certeza sabem aí a quantidade de cursos jurídicos que são implementados no Brasil, no Estado do Rio, mais ainda. O Estado do Rio é recordista de faculdade de Direito. Então, qualquer cantinho que você vai ter uma faculdade de Direito. E graças à OAB, tem o exame da ordem cada vez mais duro, cada vez mais difícil. Saiu esse ano uma lei, já está em vigor, que regulamentou o paralegal, né, que é uma profissão americana, totalmente americana, que é justamente o bacharel de direito que não consegue passar na prova da ordem, não consegue mesmo, que é difícil, e não é difícil porque é só tecnicamente difícil, não, fazer prova é difícil. Então, é uma regulamentação de uma profissão que veio para justamente abraçar esses bacharéis que não são advogados. E vão ficar nesse limbo aí porque não conseguem passar. Eu já conheço pessoas que fizeram a prova 8 vezes no passado. A gente passou na 9ª, né? E são 3 provas por ano, então o cara está 3 anos fazendo prova e não consegue ganhar como advogado. Porque ninguém vai pagar como advogado um cara que não tem a OAB, a carteira. Né? Então essa desvalorização é muito, muito complicado. Cabe a nós sempre, vocês aqui estão aí no embrião da faculdade, lutar sempre por mais reconhecimento e, claro, sempre serem o melhor possível para ganhar mais.
Se você for ruim, você não vai ganhar dinheiro. Isso é fato. Tá? E nessa escolha, nessa dúvida, se vão para a área pública ou para a área privada, se for para tirar essa dúvida, eu vou expressar minha opinião aqui. Eu acho que a área pública é muito apaixonante com relação à parte monetária, né? A senhorita aqui, que é a minha patroa, acabou de passar por um concurso TRP, que eu acho sensacional, porque você ganha muito mais do que você ganharia em qualquer escritório, né? Ela nem acabou a faculdade, está ganhando mais que qualquer outro advogado em qualquer escritório do Rio de Janeiro. Então, eu acho muito interessante a área pública, ou seja, a área de concurso, muito interessante. Se você conseguir passar, né? Você tem que colocar algo na cabeça também que todo mundo diz que um dia todo mundo passa. Isso é mentira. Estou errado? Mentira. Ah, não, vou fazer concurso, meu pai vai me bancar em 3 anos. Eu falei, mentira, você vai passar? Capaz de você não passar. Aí eu quero ver. Volta depois com 3 anos de zero experiência, como é que você vai ficar no mercado? Então você tem que ter uma aptidão absurda, você tem que ter uma facilidade para fazer prova absurda, não é fácil, não é nem um pouco fácil, ainda mais para os concursos mais altos, promotor, juiz, defensor público, mas eu realmente recomendo, não só pela tranquilidade, que é um trabalho público, é um trabalho desse nível, uma repartição pública no tribunal, e mais ainda, não quero ser machista, longe disso, mas para as mulheres eu acho muito interessante. Que é um trabalho que você vai sair a uma hora muito tranquila, se eventualmente a mãe quem cuida do filho, mas tem que ser um pouco a mãe, porque ela que faz a gestação, né? Então nesse período de gestação ela vai ter uma boa licença, ela vai conseguir voltar para casa mais cedo depois para cuidar do bebê ali, depois o marido ajuda a cuidar, claro, sem machismo nenhum, mas é muito agradável e muito tranquilo, eu acho, uma carreira pública, mas não se iludam que não é todo mundo que passa. Mas a advocacia também, se for bem exercida, não dá para reclamar, é uma profissão que vai te remunerar muito bem e vai te trazer muitas glórias, muita felicidade. Só complementando aqui, eu já vou passar a palavra para o Diego, eu sempre confundo, porque eu chamo ele de mentor. Isso a gente falou, porque senão você vai ser um profissional medíocre, você vai ser um profissional ruim, né? Então, é isso que eu queria deixar claro aqui. Passo a palavra para o Diogo Mentor, por gentileza. Primeiramente, agradecer ao convite inusitado do nosso amigo Pedro Auá, que realmente não estava programado, e que acompanhando o professor Felipe Caldeira, que é um grande amigo. Cumprimentar o professor Vicente Donite, que é um amigo, um excelente advogado. Certamente vocês podem aprender muito ouvindo das palavras dele. Mas, para mim, além disso, além de um exemplo de advogado, um exemplo de pessoa batalhadora que luta pela nossa classe, é um grande amigo. O professor Felipe Caldeira, e já entrando também no recado que eu gostaria de deixar para vocês, que, como o professor Donite falou, estão começando nessa jornada, que é uma jornada árdua. Eu tive um pouco das duas experiências. Antes de ingressar na advocacia, e faço minhas também as palavras do Donite. Eu sou advogado por opção, amo a advocacia, dirigi a seção criminal, que é um órgão do Poder Judiciário que julga autoridades com foro especial por prerrogativa de função. Atuei a vida inteira na área criminal, e foi lá na seção criminal que eu conheci o professor Felipe Caldeira, até numa situação que para mim até hoje está aqui emblemático. Porque eu conheci o professor Felipe Caldeira através de uma operação que não sei se vocês vão se lembrar, que a época foi uma operação famosa. Hoje, inclusive, de manhã, ouvindo na CBN, um colega nosso, o doutor Alexandre Capote, delegado titular da Draco, à época trabalhava em conjunto com a minha secretaria e era a época adversa do professor Felipe Caldeira, numa operação da Draco denominada Operação Blackout, de combate à milícia, e foi presa uma pessoa, não cabe aqui, né, falar o nome, mas enfim, era um parlamentar dessa casa, cliente do professor Felipe Caldeira, que nos conhecemos através dessa operação. Já para cá nos tornamos bons amigos. Isso é um exemplo para vocês, porque o fato de vocês estarem em posições antagônicas no processo não significa que vocês sejam inimigos, muito pelo contrário. Vocês têm que sempre brigar muito, mas brigar com elegância.
a advocacia não é uma briga, não é uma briga de rua, é uma luta intelectual. Então, ali você faz bons amigos. Como fiz essa grande amizade com o professor Caldeira, passaram-se alguns anos, eu resolvi largar a vida pública e ingressar na advocacia privada, me aprofundando nos meus estudos aí. Mais uma vez, o professor Caldeira foi uma figura importante, porque no meu período sabático de produção acadêmica lá no mestrado, o Caldeira foi uma pessoa que fez uma diferença grande, me ajudou muito. Dividimos banca de advocacia, hoje somos parceiros. E é um exemplo para a vida de vocês que estão começando agora. Vocês vão ter que passar por muitas dificuldades. O Donite colocou agora uma situação que vem acontecendo e realmente ontem para mim, inclusive eu estava conversando sobre isso agora há pouco com uma outra pessoa, ontem para mim aconteceu uma coisa que eu espero sinceramente que a OAB se posicione, porque foi iniciada mais uma operação, mais uma fase dessa operação Lava Jato, em que tiveram, salvo engano, 11 mandados de busca e apreensão em escritórios de advocacia, que em princípio para mim eu não vejo problema nisso. Nós temos sempre que nos manter na posição de advogados e não trocarmos de lugar com os nossos clientes. E a partir do momento que essa barreira é ultrapassada, nós nos tornamos criminosos e devemos pagar por aquilo que viemos a fazer. Só que na justificativa desses mandados de busca e apreensão constava que os escritórios teriam sido contratados e recebido dinheiro, inclusive com contratos formalmente celebrados, e que não teria tido uma contraprestação direta. E aí o professor Caldeira vai poder depois me corrigir se eu estiver errado, mas que não teria tido uma contraprestação direta pelos valores recebidos. E aí eu pergunto, eu não sei até que ponto a advocacia exige uma contraprestação direta. Você não precisa necessariamente ser contratado um dia única e exclusivamente para atuar numa causa. Você pode ser contratado para ser um consultor, um parecerista, ou simplesmente um psicólogo, como na maioria das vezes, na verdade. Ou simplesmente ser contratado para estar à disposição do seu cliente, para a hora que ele precisar de você, você atendê-lo. Enfim, pelo menos no meu ponto de vista, esses mandados de busca e apreensão são um completo absurdo que eu não vejo como a OAB se mantém inerte em relação a isso. Mas, enfim, são dificuldades que vocês vão passar. Muitos de vocês, eu espero que alguns, o Donite colocou bem, né, quando vocês chegarem na fase de vocês estudarem o direito penal, certamente muitos de vocês vão se apaixonar pelo direito penal, vão namorar com o direito penal, mas depois vão largar o direito penal e vão se casar com o direito civil. Nós nos casamos com o direito penal, espero que alguns de vocês também se casem, sejam nossos colegas no futuro, e caso isso aconteça, vocês vão ouvir muitas pessoas falarem, como a gente vê muitas vezes no Facebook, vocês defendem bandidos, direitos humanos, você está com pena, leva para casa. Vocês não defendem bandidos, nós nunca defendemos bandidos, nós defendemos o direito. O direito é igual para todo mundo, o direito é igual para um latrocida, para um homicida, para um estelionatário e para mim, para você, para qualquer pessoa. Eu costumo dizer que ao longo da história, diversos inimigos do Estado vão sendo eleitos. Há pouco tempo atrás, o grande inimigo público era o traficante. Hoje em dia, o grande inimigo público é o empreiteiro. Se algum de vocês aqui é filho de algum engenheiro civil que seja dono de uma empresa de construção civil, saibam vocês que seus pais são bandidos. Então, assim, a opinião pública, e aí existe uma grande discussão sobre isso, sobre o papel da mídia nessa conceituação do que é ser inimigo e o que é não ser inimigo. Mas isso... o fato é que isso muda ao longo da história e o que a gente luta é para que o direito seja respeitado, o direito de todos sejam respeitados, não só o do grande estelionatário, o do grande corrupto, né, que agora é a moda, mas também o daquele furtador lá que furta para suprir a necessidade da sua família, da pessoa que briga com a namorada, enfim.
porque amanhã o grande inimigo pode ser o advogado, como já essa Operação Lava Jato já aponta para isso. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é essa: a advocacia é uma profissão apaixonante, é muito satisfatório, assim, é muito regozijador quando você consegue defender o direito do seu cliente, quando você consegue batalhar pelo direito do seu cliente e ter sucesso. Espero que vocês sejam felizes nas suas carreiras e contem com a gente sempre para o que vocês precisarem. Obrigado. Boa tarde, vocês estão me ouvindo direito? Tranquilo, né? Não precisa nem de microfone aqui. Bem, antes de tudo, antes de começar essa fala, eu queria fazer só duas considerações. Primeiro, agradecer o Pedro, do Centro Acadêmico, vocês alunos por estarem aqui. Vejo alguns ex-alunos aqui, Regina, Thaís, Lucas, outros aqui que não me recordo o nome. Acontece, gente, 300 alunos por semestre. Então, agradecer, parabenizar por essa iniciativa. Na verdade, se vocês teriam a oportunidade de ter uma aula magna com o ministro Sebastião Reis. Esse ministro, não vou falar que ele é meu amigo, porque senão ele vai se dar por impedido para julgar os meus processos no STJ. Mas é uma pessoa próxima. Certa vez fui a Brasília, o Pedro foi comigo, eu fiz a apresentação, e o ministro se colocou à disposição imediatamente, já tinha falado isso comigo, falou isso pessoalmente para o Pedro, para, assim que tivesse uma oportunidade de vir ao Rio de Janeiro, falar para vocês. Eu, particularmente, acho que é uma pena, né, ele não ter vindo aqui falar com vocês, seja no IBMEC aqui. Na verdade, ele até pediu para transmitir isso, na verdade não foi por opção dele. Houve uma demora na confirmação do evento, e quando essa confirmação foi feita, ele já tinha assumido outros compromissos. Na verdade, ele está aqui no Rio de Janeiro, ele deu uma palestra na Emerge agora, 11 da manhã, sobre delação premiada, e viria aqui, mas assumiu outro compromisso na parte da tarde, acabou não podendo vir. Eu posso abrir um parênteses, claro? Perfeitamente. O que aconteceu com o ministro foi que a gente marcou o auditório lá no IBMEC, e por conta de birra da coordenação, eles impediram que a gente tivesse o evento lá, porque o Brandes chegou a falar que nada iria acontecer antes da palestra dele, né? Olha que pouca arrogância. Então, assim, fomos impedidos de realizar isso, e eu tentei arrumar outro auditório para tentar abarcar o ministro, só que quando eu consegui, Inês era morta, né? Como a gente diz, já foi, ele já tinha assumido outros compromissos. Então a gente lamenta muito a não presença do ministro aqui, mas que não tira o brilho nem um pouco da nossa palestra, até porque, pelo contrário, a gente está podendo ouvir aqui o mentor, grandes amigos, ex-professor do IBMEC, Felipe Caldeira também, que resolveu sair também por não concordar com as práticas do IBMEC. Enfim, então a gente tem aí grandes exemplos aí. Então, por favor, Caldeira, continue, desculpe a interrupção. Não, tranquilo. Então, fica esse registro até a parte do ministro. E a segunda colocação que me parece pertinente é falar que, enfim, eu já falei aqui, eu fui professor do IBMEC, tenho uma vida acadêmica um pouco intensa hoje, basicamente pós-graduação da FGV e da PUC. Mas hoje eu estou aqui não como professor, aliás, não como professor, mas também como professor, mas principalmente como advogado. Porque, como vocês sabem, foi anunciado aqui, eu sou advogado já há 13 anos, só faço parte criminal. E, sei lá, dos últimos 10 anos, todos os casos de repercussão eu tive algum tipo de participação. Lava Jato, eu estou há um ano basicamente só trabalhando em função da Lava Jato. Curitiba praticamente virou minha casa. Tenho hoje 7 clientes envolvidos, o que vocês talvez devam conhecer mais é o Nestor Cerveró, que é talvez aí o maior apelo midiático, até por causa do defeito físico que ele tem no olho, né? Mas isso até é um fator que favorece. Então falo aqui não só como professor, mas principalmente como advogado. Então é evidente que qualquer tipo de neutralidade necessária de um cientista, ela vai pelo ralo, porque eu sou parte de um processo, defendo um processo bem delicado. A gente tem discutido suspeição de juiz, eu já entrei com mais de 20 sessões de suspeição, tenho 3 reclamações hoje no STF
tentando tirar o processo de Curitiba. Então, esse lado do cientista ele já ficou abandonado há muito tempo. Tá? E dando sequência nessas colocações aqui do Vicente e do Diogo, a primeira colocação que eu acho que é relevante fazer a vocês é a seguinte. Vocês entraram na faculdade, acredito que muito cedo. Eu falo isso para todos os alunos, para os amigos. Eu entrei com 16 anos na graduação sem saber o que era uma faculdade.